Olá pessoal, tudo bem? Demorei, mas enfim, tá saindo agora um vídeo quentinho para você. Eu estou abrindo já nessa tela no YouTube aqui, onde eu já gravei é, nosso primeiro tira dúvidas, que fala sobre a ficha técnica, que você pode observar aqui. Nós falamos já sobre essa ficha técnica. Depois eu fiz um outro vídeo falando sobre como calcular ramais. Nesse vídeo aqui, a proposta foi como calcular a telescópica. Nós falamos bastante sobre como calcular a telescópica nesse vídeo. Só que nós falamos calculando telescópica apenas para projetos de gotejamento ou microjet ou microaspersão, ou seja, irrigação localizada. E recentemente eu consegui entender que dá para a gente calcular e usar a nossa planilha de ramal, essa mesma planilha aqui, para poder calcular projetos de aspersão, facilitando e muito a nossa vida. Então, para quem já tinha assistido aí as videoaulas, para quem já tinha participado dos cursos anteriores, desde as primeiras turmas, eu estou liberando esse vídeo para todo mundo. Vai estar completo com a planilha, explicando de A a Z como utilizar a planilha. E vai ser por tempo determinado, no prazo de 60 dias, no máximo, eu retiro isso do ar. Então, eu vou deixar para você assistir essas aulas e depois nós vamos tirar do ar essas videoaulas do YouTube. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu já trouxe algumas coisas preparadas para vocês. Hoje, na videoaula passada, nós falamos como calcular o ramal para gotejamento. Aqui é uma área de café, por exemplo. Podia ser uma área de abacaxi, podia ser uma área de frutas. Nós calculamos um ramal aqui na videoaula passada. Hoje, nós vamos calcular um projeto de aspersão de uma forma bem mais simples, muito mais simplificada do que nós tínhamos falado, feito a aula em sala de aula. E aí hoje eu trago uma simplificação e tenho certeza que você vai gostar muito. Então vamos lá. Já abri aqui um manualzinho no bloco de notas, falando o que nós devemos olhar antes de calcular. Bom, como calcular ramais para gotejamento, aspersão ou microjet. Então é sempre a mesma coisa, praticamente com exceção para aspersão, de que antes de calcular um projeto de aspersor, é importante calcular o número de aspersores máximo da linha, definindo assim quais os tubos serão replicados para as outras linhas. O que significa isso? Aqui está um setor de aspersor. A minha linha máxima é aquela que tem o maior número de aspersores dentro da linha. Então veja bem que aqui nessa linha eu tenho 1, 2, 3, 4 aspersores. Nessa linha eu tenho 4 aspersores. As linhas intermediárias também repetem, algumas outras têm 3 aspersores. Então logo eu vejo que a minha linha máxima são 4 aspersores e qual tubo eu irei usar. O tubo que eu irei usar, primeiro eu tenho que definir lá na ficha técnica, como já havíamos conversado, por exemplo, que para um projeto, por exemplo, de aspersor, rapidamente vamos fazer aqui 1 hectare. Vamos olhar aqui, vamos fazer aqui certinho o tamanho dessa área. Ela tem 4,4 hectares. Então vamos lá. Preencheu aqui o nome da fazenda. 4,4 hectares. Aqui não poderia ser café, poderia ser pasto. Vamos colocar aqui pasto. Hoje em dia todo mundo sabe que café nós estamos irrigando mais no gotejamento e no microjet. Espaçamento do pasto aqui eu vou colocar 0,1, 10 por 10, que ele é altamente adensado, né? A lâmina de 7 milímetros, uma lâmina média aí. Eficiência de aplicação do aspersor você vai olhar com o fabricante. Vou colocar aqui 88
88%, tipo de sistema aspersão, uma linha por lateral, aspersor duro PVC, modelo do aspersor D1215, a vazão nominal que eu irei pegar será esse aspersor aqui, laranja com verde, com uma pressão de 3 kg, 760 litros. Então, vou colocar lá 760 litros, faixa de pressão será de 25 a 30 MCA. Vamos voltar lá, então tá aqui, ó, aspersor de 30 a 25. Então eu vou iniciar na minha linha com 30 e vou chegar com 25 mínimo. Esse aqui é o máximo e esse daqui é o mínimo que eu vou chegar, tá? Sempre respeitando aquela questão da variação máxima de 10% entre um aspersor com vazão com pressão menor ou com vazão menor e o aspersor com vazão maior. Então tá aqui, pressão de entrada 30 MCA, raio de alcance. O raio de alcance desse aspersor está aqui, 11 metros. Espaçamento 12 por 12. Número de emissor, ele já me encontrou aqui, 306. Então, como eu já havia feito aqui o projeto em 4 setores, eu vou deixar lá 4 setores. Aqui eu vou reduzir o tempo de operação. 4 setores. Então, cada setor meu, ele vai ter, tá aqui o número de setor, tempo de funcionamento, o número de vazão do emissor e o número de 76 aspersores para cada setor. Então, aqui, para mim calcular esse ramal aqui, eu já tenho definido, já defini aqui a minha vazão. Nesse caso aqui desse setor, eu vou somar o meu número de círculos, para ter certeza quanto que eu tenho aqui de aspersores. E aqui eu estou somando, vou vir aqui, eu tenho ao todo 76 aspersores. Então vamos lá, 76 aspersores, calculadora na mão, 76 vezes 760 litros, 57.700 litros. Vamos lá na planilha. Então vamos definir primeiro, a gente já definiu aqui o número de aspersor, vamos definir qual que é o comprimento e quais os tubos que eu vou utilizar para essa linha que vai na minha linha máxima, que é desse aspersor até aqui. Uma vez que eu calculei esse padrão aqui, eu posso copiar e colar ele para todos os ramais para a esquerda e direita. Por que isso? Eu vou repetir isso que eu já repeti em sala de aula. Vou colocar aqui, importante. Pressão não divide. Ok? Pressão não divide. Você sabendo disso, toda pressão que eu tiver na linha, se eu tiver aqui a mesma pressão, vamos falar aqui 10 MCA para cá, eu posso fazer a telescopia, que já foi ensinado isso na videoaula anterior. Se eu conseguir fazer o que eu chamo de zerar a perda de carga, que é ter a mesma pressão na primeira linha, no meio da linha e no final da linha, e eu calculei o meu comprimento máximo desse ramal, eu consigo replicar a mesma coisa para todas as outras linhas. Então eu só tenho que calcular a linha máxima. Então para aspersor eu tenho um detalhe, eu criei uma aba aqui, hidráulica e bomba, repeti ela e vou colocar aqui, ó, só para me calcular. Eu vou simular aqui, por exemplo, a minha vazão 0,760, 0,760 mais 0,760, eu
tenho 1,52 aqui. São 4 aspersores. Eu tenho aqui o trecho. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar 4 vazões distintas aqui. Mais, 760, 2,28 e mais 760 e 3,04 cada trecho. Isso é só para me calcular que tipo de tubo que eu vou utilizar. Todos são cada 12 metros e os tubos eu vou colocar aqui 25/60, 25/60, 25/60 e 25/60. Aqui está dando um erro aqui. Se você clicar, vir aqui na aba M, selecionar MP na planilha, acontecer isso com você, você seleciona o MP aqui, clica com o direito do mouse e reexibe. Quando você clicar em diâmetro interno, ele vai mostrar que ele não está captando o diâmetro do tubo. Então você vem aqui no cantinho, sobe ele, dá Enter e pronto. Tá? Isso é que a fórmula fica oculta para você poder adicionar outros tipos de tubos aqui que não tiver dentro da planilha. O desnível aqui eu estou considerando que seja 0. E a pressão aqui de entrada, 30 MCA. Então, olha só. O tubo 25/60, eu sempre digo que o tubo 32/60 é o mesmo valor do tubo 35/40 comercialmente falando, é o mesmo valor. E com uma perda de carga, a mesma vazão, vamos falar que o mesmo orçamento para se comprar um tubo de 32 PN60, ele perderia aqui 0,3 MCA. Se fosse o 32/60, perderia 0,8, mais do que o dobro da perda de carga. Então, você poderia usar o 32 ou o 60. Mas olha só, então, para a minha linha, eu preciso apenas de 33 MCA para iniciar a pressão no meu cavalete, ou pós-cavalete, 33 MCA. Onde é que está essa pressão aqui, lá no projeto? Então, aqui, ó, eu tenho o meu cavalete. Aqui está o meu cavalete, a minha pressão, aquela planilha lá está falando para mim, que a minha pressão antes do cavalete, ela é de 33,5 MCA. Tá? Então, a minha pressão aqui antes do meu cavalete é 33 MCA. Na verdade, um pouco mais, porque eu tenho que olhar aqui a minha perca em função da minha vazão. Vamos lá, então, olhar rapidamente. Lembra, uma das coisas que eu coloquei aqui, após você selecionar, como calcular os ramais, eu coloquei aqui que antes de calcular o aspersor, nós devemos, aqui, na verdade, aqui na hidráulica de bomba, é recomendado a gente calcular o perda de carga. Mas isso aqui não vem o caso ainda, tá? Vamos passar para frente, que eu defini que eu posso utilizar 3 ramais de 25 e 1 dentro da minha faixa de pressão. Qual que é a minha faixa de pressão? De 25 a 30. No cálculo máximo meu aqui, eu estou entrando com 33 a 30, ou seja, a pressão de entrada aqui, no começo dessa linha, é 33 para me chegar com 30 aqui. Então, está dentro da minha faixa de pressão. Então, vamos calcular os ramais aqui dentro do projeto. Então, vamos lá para o ramal. Qual que é o comprimento aqui? Então, eu tenho aqui, para calcular esse ramal, o que é que eu preciso? Dividir o trecho em 3 partes. Qual trecho? Esse aqui, ó. Dividir em 3 partes. E o que é isso aqui? É essa linha aqui. Vamos dividir ele, aplicar o comando div, sempre fica de olho aqui que o AutoCAD é escrevendo aqui embaixo, div, vou dividir esse trecho aqui em 3 partes, tá aqui, trecho daqui até aqui nesse símbolo aqui, 3 partes, aqui e aqui. Então,
tem 101 metros. 101 metros dividido em 3 partes, eu tenho 33,66. Então, eu volto lá. 33,66. Dividir. Depois, eu venho aqui e vou adicionar a pressão de entrada da mesma. No caso aqui, ele já está puxando lá, que a pressão de entrada é 30 MCA, olha a fórmula aqui. Ele está puxando a fórmula da ficha técnica. Como é que eu puxo a fórmula se o seu não tiver? Eu coloco igual aqui, vou na ficha técnica, vou lá em pressão de entrada na linha aqui, dou Enter. No caso aqui deu erro porque ele replicou a fórmula. Eu apago aqui dentro da caixa e está pronto. Eu puxei a fórmula de lá. Depois eu vou adicionar as cotas de desnível por trecho. Observações. Nesse caso, as cotas são somadas. Ramal descendo, a cota é negativa. Ramal subindo, a cota é positiva. Nesse projeto aqui, a parte mais baixa, captação 171. Próximo aqui dessa linha, 181. Essa adutora ela vai subir. Depois ela vai descer 187 e aqui embaixo 181. Então, quer dizer que está descendo. Se está descendo, a pressão é negativa, ok? Então, vamos lá. Ficar de olho nessas observações aí. Vamos apagar aqui. Estava preenchido. Então, sempre eu considero a cota onde está o cavalete como cota zero. Daqui até aqui eu vou colocar o desnível. Aqui eu tenho uma linha de desnível. Aqui eu tenho outra. 1 metro descendo. 2 metros, 2,2 até aqui mais ou menos, negativo. Então eu vou colocar aqui cota zero do cavalete, menos 2,2. No trecho 2, ela é menos 2,2 também, porque ela termina com menos 2,2 e começa com menos 2,2. Isso para projeto de aspersor, que é a novidade que nenhum participante de nenhuma das aulas que já participou dos cursos presenciais estava sabendo. Então, estamos usando um cálculo de ramal para gotejamento, usando agora, a partir de hoje, para aspersor também. É uma novidade que vai facilitar bastante a vida do usuário aí da planilha, tá joia? Depois, eu tenho aqui 0,8, desse ponto aqui até aqui, mais 1,8 e mais a metade, 2,3. Somado a isso daqui, vai dar 4,5. Como eu falei para vocês, é somado a pressão. Então, se eu terminei com 4,5, eu começo com 4,5, porque a pressão, na medida que ela está descendo, ela está ganhando. Então, naquele ponto, se eu colocasse o manômetro, eu não tivesse perda nenhuma de carga, eu teria aquela pressão ali. E por final, aqui eu tenho daqui até aqui meio, descendo, mais 1 e mais meio aqui. Então, aqui eu teria 3 descendo, mais 4,5, então eu teria menos 7,5. Pronto, esse é meu desnível total. Aqui é fórmula, aqui são fórmulas. Vou deixar em amarelo aqui, não se mexe aqui. Ok? Aqui eu vou apagar. Aquela história também que eu mostrei para vocês de calcular trecho esquerda inicial, direita inicial, você não precisa ficar calculando para a esquerda e para a direita. Para ser prático, a gente sempre pode colocar aqui um comprimento só, um comprimento apenas, inicial e final. No caso, eu vou vir aqui e fazer dessa maneira agora. Olha, presta bem atenção. A gente vai calcular, quando a gente está calculando o trecho, nós calculamos daqui até chegar embaixo, porque nessa planilha ele começa do maior na lateral aqui no diâmetro comercial até reduzir o tubo. Então nós vamos fazer justamente isso, vamos colocar a maior linha aqui, que é esse comprimento aqui, usar o comando dish para medir, marcar o F3 e vir daqui até aqui. 72 nesse primeiro trecho e no segundo trecho
84. Então, vou colocar aqui 72, 84. Começo com 84, vocês lembram disso na aula presencial. Coloco aqui o mais próximo do trecho, que é essa linha aqui de baixo. 92 e o final 84. Então, coloco aqui 92 e 84 metros. Pronto, defini aqui. Uma coisa que está errada, o espaçamento entre laterais não é 3. Aqui, olha só, eu coloquei as dicas aqui, ok? Preencher o comprimento da linha apenas da esquerda, inicial e final, foi o que nós fizemos aqui. Nesse caso, as cotas são somadas, nós somamos 0, 2, depois fomos somando as cotas. Ramal subindo, a cota é positiva e descendo é negativo. Como está descendo, nós colocamos negativo. É recomendado que os ramais, é recomendado ramais até 350 metros. O que é essa distância? É recomendado que essa linha aqui não tenha mais, aqui está o lente, o comprimento, maior do que 350 metros. E que o tubo não passe de 5 polegadas ou DN 125, ok? Então, no espaçamento entre laterais, eu tenho que colocar aqui, eu não coloquei, adicionar espaçamento entre laterais. As laterais, lógico, que é o espaçamento daqui até aqui, ok? Como se fosse no café, por exemplo, que dessa linha aqui até aqui daria 3 metros ou 4 metros, por exemplo, o espaçamento da linha lateral seria justamente essa linha de um aspersor ao outro, ok? Aqui tá, eu não desenhei ela, mas espero que vocês entendam que aqui é onde está passando os tubos e nós estamos calculando justamente esses tubos. Ok? Vamos terminar de desenhar aqui. Vamos apressar, porque senão essa aula também vai ser mais uma daquelas aulas com 1h e 40 minutos. Eu não quero tomar muito tempo. É preferível ter uma aula mais curta e você poder visualizar muito mais vezes aulas mais curtas do que ter que voltar tudo de novo, tá? Então, uma vez que tiver aqui, se eu tiver propriedades do lado, eu só clico nos trechos, como eu fiz em cada linha aqui. E sempre o trecho que estiver próximo da divisão do que foi marcado no comando div, ok? Preencher o comprimento. Na hora de preencher, vamos lá então, gente. Vamos colocar lá que o espaçamento é 12 e a vazão aqui está com 41,11 metros. 41,11 metro cúbico. Essa vazão aqui, vamos conferir lá se realmente vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40. Tava certo, eu tava achando que podia ter alguma coisa errada, mas não, tá certinho mesmo. O que acontece aqui? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um ajuste. Se a vazão tem, para facilitar, aqui eu tenho de círculo 71.
aspersores vezes 760, eu tenho 53 metros cúbicos. Esse ajuste aqui da vazão, você pode reduzir aqui, ó. Você faz um pequeno ajuste no espaçamento da lateral para ele chegar naquela vazão de... Reduz o espaçamento, que ele vai fazer proporcional à linha. Ok? Aqui, ó, pronto. Eu só baixei o comprimento porque é diferente de perpendicular, área ou alguma coisa assim. O recomendado traçar a linha sempre com um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, sempre ser um ângulo aqui de 90 graus. Por causa, senão vai dar problema na hora da montagem, ok? Então, você baixou proporcional aqui, eu cheguei na vazão que eu precisava e vou começar a traçar que tubo que eu vou utilizar nesse tubo aqui para alimentar os outros. Lembrando que essas linhas aqui, ó, eu já calculei elas. Como que eu calculei? Na hora que eu fui aqui, comprimento máximo de bomba, eu já determinei que as 3 últimos vãos é de 25 e o último de 32. Então, eu tenho aqui, por exemplo, tubo de 25. Tubo de 25 não está aqui. Deixa eu mudar o layer aqui. Rename. E vou mudar aqui para 32. Pronto. Mudei aqui o layer. Então, ó, 1, 2, 3. Aqui eu já sei que é 25. E o último é 32 para cá. Se eu repliquei para cá, e eu tenho aqui 1, 2, 3 vão de 25, então logo eu sei que todas as outras linhas vão ser praticamente a mesma coisa. Por que eu sei disso? Porque a pressão não divide e eu estou tentando zerar essa perda de carga nesse ramal aqui. Então, eu já sei, por exemplo, aqui, ó, tubo de 25, eu vou utilizar até aqui em 3 vãos, porque ele está aqui, ó, um aspersor 0,76, daqui ele vem até aqui, chegou aqui ele vai somar para 1,56, depois de 1,52, depois ele vai daqui até aqui 2,28, daqui até aqui já é a vazão de 3,04, tá? Então, eu já sei que todo o meu projeto vai, os 3 últimos aspersores vão ser com 25. Então, eu já sei disso. Então, só vou vir aqui e preencher os 3 últimos vãos. Os 3 últimos de tudo, onde eu não... Ok? Aqui tudo vai ser com 25. Estou só replicando. Ok. Até aqui. E agora eu completo com 32, que é aquele pedacinho de linha que ficou aqui. Eu esqueci desse lado aqui. Deixa eu... Aqui tá. Então, todas as linhas serão iguais. Uma vez que você calculou a maior linha, todas as linhas serão iguais.
ok. Todas as linhas serão iguais aqui, beleza. Então aqui, quando a gente calcula aqui o comprimento máximo que eu defini a minha pressão de entrada, que é 33, eu chego com 30, tá? Não esqueça, aqui a gente não adicionou, mas a gente tem que adicionar aqui, ó, a pressão, a altura, tá? Eu até coloquei aqui observação. Antes de calcular o aspersor, é importante calcular o número de aspersor limite, definindo assim quais os tubos a ser replicado. Isso aí vai ser na outra planilha. Então, vamos lá. Vamos aqui calcular o ramal. Voltando aqui, então já defini, a vazão do setor estava próximo daquela de 53 que eu queria. Eu fiz um ajuste aqui no espaçamento. Você pode fazer esse ajuste sim, porque ele vai ser proporcional. E aqui eu vou começar o meu tubo com 100 milímetros, por exemplo, pela experiência, até aqui tem a vazão. Você vai ficar, com o tempo você vai acostumar com essa vazão aqui também. Então eu vou trabalhar com 100 aqui até 37, reduzir aqui para 75. Isso aqui você vai arrastando aqui e vai vendo se a pressão, os 30 vão permanecer aqui, a coluna de pressão é aqui que você vai ficar de olho igualmente a coluna de pressão para gotejamento. O que é essa coluna aqui? Essa coluna aqui é essa, ó. Conforme você vai fazendo a redução, eu vou querendo manter minha mesma pressão no começo, meio e fim. E é justamente isso que eu faço aqui. Na medida que eu mexo o tubo para lá e para cá, eu vou mantendo a minha pressão aqui. Tubo de 35, subir mais um pouquinho, não, até aqui tá bom. Então olha só, fechou aqui. Tô entrando, aqui eu coloquei uma quantidade X de 100, comprimento a cada 10, a vazão, coloquei um pouco de 75, reduzi para 50 e coloquei pouco de 35 e mantive a mesma pressão praticamente em todo esse ramal aqui. Então eu vou lá, coloco o tubo de 35, deixa eu colocar lá, criar um tubo de 35, tubo DN 35 PN 40, pode ser 40 porque lá dentro eu estou trabalhando com pressão inferior dentro do ramal, estou trabalhando com pressão inferior a 40 MCA. Então aqui terminei de calcular, eu vou lá embaixo, tá? Aqui está zerado, a gente chama isso aqui de zerar a perda de carga. Eu vou lá embaixo e vou olhar, ó, tubo de 35, quantidade em metros, 10 metros. Então, eu vou colocar aqui 10 metros. Tubos de 50 milímetros. Eu tenho que colocar aqui 30 metros. Os outros serão 30 também. 30. Tubos de 75. Tubo de 75. 30 metros de 100 também é 30. 30 metros. E o tubo de 100, aqui não tem. Vamos lá desenhar. Tubo do layer. Tubo DN 100, PN 40. Vou colocar aqui um tubo. ,30 metros até aqui em cima. Pronto. Então tá aqui. Vou limpar esse aqui. Esse aqui na hora de dividir. Vou ocultar minhas curvas de níveis e pronto. Meu ramal está calculado. Ó. Eu calculei aqui, eu coloquei aqui o tubo de 35, aqui o tubo de 50, aqui o tubo de 75, aqui o tubo de 100. Nos meus ramais eu usei quase tudo 25 milímetros
porque eu determinei isso aqui na hidráulica de bomba, que é um dos problemas que muita gente não sabe calcular quantos aspersores colocar por linha. Você pode usar a hidráulica de bomba para fazer isso daqui, ok? Para fazer esse cálculo do comprimento máximo. Uma vez que você já determinou isso aqui, você vai lá e desenha, coloca tudo, tenta sempre colocar a linha pelo meio com um ângulo de 90 graus, que eu falei aqui para você, ok? E pronto. É assim que se calcula um ramal para aspersão. Veja que a gente teve que fazer um pequeno ajuste no espaçamento. Você pode fazer isso para fazer com que a vazão daqui chegue à próxima a calculada pelo número de aspersor multiplicado pela vazão do emissor. Você pode fazer isso porque aí eu tenho uma igualdade no número de linhas que eu tenho lá. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veja que o total de saídas, ele deu aqui 3,3, 3,3, 3,3, muito próximo daquilo que está lá. Eu tenho 9 linhas aqui, lá deu 3,3. Então, muito próximo por causa de um ajuste que eu fiz aqui, no espaçamento entre laterais, para que eu pudesse aumentar a vazão. E o meu foco é mudar o diâmetro do tubo aqui e observar se aqui eu vou ter a pressão próxima da minha pressão adicionada aqui em cima, a pressão de entrada, ok? Eu poderia chegar aqui com 25 também, tá? Não, desculpa, aqui não poderia chegar com 30 porque eu tenho intenção de chegar justamente assim, ó. Eu vou copiar isso aqui e é como se eu estivesse falando assim, ó, um trecho. Ó, no começo dessa linha eu tenho 30. No meio dela eu tenho 30. E no final dela eu tenho 30. Agora eu justifico, mostro para você que uma vez que eu calculei essa linha com a mesma pressão do começo ao final, eu posso replicar a linha máxima que eu calculei aqui, onde eu defini que era o que tinha que ser 25, 32, o que deveria talvez em outro projeto, uma linha mais longa, ser 35, ou ser 50, ou até mesmo ser 100, e você colocar a mesma pressão e replicar tudo de um lado para o outro que você fez aqui. Essa é a aula, então, que eu ensino a calcular o ramal, os ramais, né, as linhas laterais, que foram essas, e os ramais para projeto de aspersor. A próxima aula, eu já vou postar ela em sequência para você, e essa próxima aula vai te ensinar, uma vez que eu só completar aqui, uma vez que eu determinei o padrão, eu já sei a pressão que eu preciso antes do cavalete, 33,5 MCA. É a mesma pressão que eu precisaria, talvez, sei lá, para um outro projeto de gotejamento ou alguma coisa assim. Eu só tenho que calcular a minha linha principal e a minha linha de adutora, ok? A próxima aula vai ser falando sobre como calcular a adutora, que é essa planilha aqui, tanto ela pode ser a partir de agora você pode usar ela no mesmo formato para gotejamento e para aspersão, microjet ou microaspersor. Por quê? Eu já deixo calculado no ramal aqui, tanto para projetos de aspersão, gotejamento, microjet. Uma vez que eu calculei aqui, eu já determinei a pressão no meu cavalete. Eu já vou para lá e calculo sempre igual, ok? Então, até mais e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.